Então, a gente está compartilhando um pouco com vocês uma experiência que acontece em Cidade Tiradentes, que é extremo leste, né, daqui de São Paulo. Então, a gente está a 30 quilômetros do Marco Zero da cidade, fazendo divisa já com outros municípios, assim, né? E no território tem muito essa mistura ainda também, assim, uma urbanidade, mas aí você está lá, tipo, caminhando na avenida principal, passa uma boiada, assim, saca? A gente tem resquícios de Mata Atlântica, então é um território, assim, bem interessante, bem peculiar também, com uma dinâmica também, assim, muito específica em relação à cidade de São Paulo, né? Mas eu gostaria de começar, primeiramente, saudando as minhas ancestrais e saudando as ancestrais de todas e de todos vocês, assim, que a gente possa agora nesse percurso só relembrar, assim, né? Minha mãe Marisa, minha avó Madalena, minha avó Isa e todas as outras ancestrais que, por conta delas também, que eu estou aqui hoje podendo partilhar um pouco. E aí, assim, eu fiz às vezes eu escrevo. E não é lá, assim, sabe, uma coisa profissional nem nada. Mas daí, conversando com a Renata, ela falou: eu queria que você compartilhasse um pouco da tua história, assim, né? E daí eu decidi escrever isso, porque eu acho que eu consigo seguir uma linha mais lógica, assim, quando eu escrevo, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho de mim, e aí depois eu já pego o gancho da cooperativa, né? Porque essa relação também, ela é muito forte, assim. Brincar, brincar, brincar. Um brincar que significava correr, pular, dançar, cantar, inventar, se machucar e imaginar. Em casa, o terreiro da avó foi meu primeiro palco e foi também o lugar onde comecei a rabiscar no chão de terra mesmo as primeiras letras e os primeiros números do meu jardim de infância. Infância essa recheada pela escuta e leitura de histórias. Era um livro por semana, que aventura. Mas desafio mesmo é a gente nascer preta e aprender a se redescobrir. Esse foi e ainda é um grande percurso a ser trilhado. Começou na adolescência, onde entre um curso e outro de artesanato e as aulas de vôlei, ia deixando de alisar o cabelo e assumindo as minhas tranças. As tranças que me ensinaram que o que carrego em mim é minha coroa ancestral. Vocês estão vendo como ela é forte? Ela se conecta com a lua. Bom, é saber que eu já posso falar sobre isso também sem desabafar, sem desaguar e sem desabar. Juventude. Deixa o cabelo crespo aparecer, entra na universidade, sai da universidade e começa a fazer teatro. Eita, que esse tal de teatro veio e mudou completamente tudo na minha vida. Reaprendi a compartilhar. Ouvi que as histórias são para emocionar. O conhecimento é para doar e o pensamento é para voar. Evoé Lino Rojas e Grupo Pombas Urbanas. E foi lá, no Centro Cultural Arte em Construção, onde, junta a outras e outros jovens, vivenciei e realizei muitas outras aventuras. Parecia que eu estava voltando para o terreiro da avó, lá de Minas Gerais, mas, na verdade, é cidade Tiradentes, bairro do extremo leste desta cidade aqui, que acolhe e também expulsa. Na CT, fazendo teatro, pude também aprender sobre administração e hoje escrevo e coordeno projetos. Pude aprender sobre produção cultural, letramento, história do teatro e hoje compartilho minha experiência prática, que não é só minha, com outras juventudes, em turmas onde sou a arte educadora. Percebo que já vou me tornando uma referência. E que responsa é esse trem, viu? Mas, principalmente, aprendi a criar coletivamente, a pensar e a agir coletivamente, a chorar e a rir coletivamente.
Evoé as minhas irmãs e irmãos do Núcleo Teatral Filhos da Dita. Esse grupo que me acolheu e onde criamos estratégias e possibilidades para mantermos uma produção artística que seja coerente com a gente, refletindo e questionando a nossa realidade. Evoé, Cia Teatral aos Quatro Ventos, Grupo de Circo Teatro Palombar e as Três Marias, o Sol e a Lua. Juntos, estamos mantendo a nossa utopia viva. Evoé, Cidade Tiradentes, pois sabemos que se essa história não fosse daí, tudo seria diferente. Evoé aos grupos de teatro da Zona Leste e das periferias dessa cidade. Nossa luta é a vida toda. E em rede somos mais potentes. Evoé. E voemos, cooperativa de artistas, na tentativa de subverter a lógica imposta pelo capital. E voemos, reaprendendo, desconstruindo e ressignificando. Agora faz mais sentido retomar a universidade, criar novas trajetórias, percorrer novos caminhos, pois eu sou mais forte através da arte. Obrigada pela atenção de vocês. Pode soltar o vídeo. Agora vocês vão assistir um vídeo, ele é bem rápido, assim, é um vídeo de lançamento da cooperativa de artistas. E daí, depois do vídeo, eu explico um pouquinho como que surgiu esse empreendimento lá na cidade de Tiradentes. Sejam bem-vindos ao Centro Cultural Arte em Construção! A Petrobras patrocina o projeto que o Instituto Comodoro Ronald concorreu numa seleção pública, que vocês soubessem, eles ganharam o patrocínio para participar de uma seleção pública que participa de um projeto todo no Brasil, né? Então eles tiveram méritos pra caramba, porque passaram por essa seleção rigorosa e a partir do momento que a empresa entendeu
que a instituição tinha potencial e capacidade de realizar o projeto oferecido para o que passou, a Petrobras apostou, né, acreditou na capacidade de realização da instituição e na capacidade do projeto. E o objetivo do projeto era a cooperativa que está sendo lançada hoje. Assim como o vento que sopra nos nossos ouvidos, foram soprados conhecimentos que despertaram a busca pelo prazer, do saber. Porque o saber é importante e necessário. Indispensável. Com a companhia teatral Aos Quatro Ventos. Que o conhecimento é muito importante. É mais importante que algemas, cacetetes, gás de pimenta em crianças e jovens. O que eles precisam é de afeto, de conhecimento, de arte e de lazer. Porque pimenta no olho do outro é refresco. Olhos ardentes já bastam os das mães que choram ao verem seus filhos presos dentro de uma cela. A arte, em vez de prender, ela liberta. Ela não distingue cor, raça, sexo ou religião. Por isso, venham todos com o núcleo teatral Filhos da Dita. A cooperativa será ferramenta de trabalho e fortalecimento para a sustentabilidade desses jovens artistas. Todo ser humano é capaz de fazer arte, de semear asas e voar. Mas para chegar à lua, é preciso usar perna de pau e se sustentar com todo equilíbrio e força. Sabe de onde vem sua força? Você sabe de onde vem sua força? Não? Da sua história, da sua vida, da sua cultura. Isso sim tem um valor imensurável. Você sabe de onde veio? Você sabe onde todos da sua família vieram? Vocês sabem de onde vem o circo? Não, mas eles sim, eles, o grupo de circo teatro Palomba! Aqui, não falando apenas de jovens excluídos que querem o seu espaço no mundo. Falando de pessoas que querem o seu espaço, sim, mas querem questionar e exercer o seu olhar crítico e querem, sobretudo, atuar no mundo para transformá-lo. O nascimento da cooperativa é fruto de um projeto de semear asas, de incentivar o voo e até mesmo abrir novos horizontes. Os coletivos perceberam que juntos tinham mais força para realizar seus sonhos. É isso! Uma Sair do ninho, bater asas, voar, Voltar pro ninho, chocar. e E outro ninho, chocar. O lance tá só começando. É agora que vamos
cooperando, colaborando, compartilhando. 3 coletivos compostos por jovens do bairro Cidade Tiradentes, do extremo leste, da periferia, que acreditam que podem juntos construir um caminho para as suas vidas. Porque sabemos que juntos somos mais fortes. Porque sabemos que não é reduzindo a maioridade penal que se resolve o problema. Porque sabemos que somos mulheres, homens, pretas, brancos, altos, magros, gordas, baixas e muito mais. Somos artistas, somos cooperativa, somos o que quisermos ser. O lançamento da cooperativa foi em abril de 2015, lá no Centro Cultural Arte em Construção, e ela é fruto assim de um processo de formação que foi desenvolvido de 2004 até 2012, assim, com vários jovens do território, né? E aí eu penso isso, assim, de como a arte se tornou um projeto de vida para muitas meninas e meninos que moram em Cidade Tiradentes hoje, né? A partir da chegada de um grupo de teatro. Então, como é importante, né, a presença, né? A presença de um grupo de teatro transformou completamente a vida de pelo menos 30 jovens, assim, diretamente, né? Então, aqui vocês estão vendo, esse é o Centro Cultural Arte em Construção. É um galpão que estava abandonado e que foi revitalizado. Hoje, ele é ocupado por 5 grupos que compartilham desse espaço. A gente está numa tentativa, mesmo assim, é uma tentativa, né, de fazer uma gestão compartilhada do espaço. Pensar como que esses grupos vão dialogar para a manutenção desse espaço de portas abertas. E aí, desde o lançamento da cooperativa, esses grupos passaram a pensar e a desenvolver projetos artísticos, de produção artística, porque também a nossa vida está aí, né? E a gente encontrou na arte esse espaço para poder expressar o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente acha que é importante, né? Então, além dessa produção artística contínua, no Centro Cultural acontecem diversas outras ações que têm a ver com formação de público, de plateia, que tem a ver com formação, com iniciação artística em teatro e circo para outros jovens e crianças, e que tem a ver também com a gente contribuir para que a cultura, de fato, seja um direito, assim, naquele território, pelo menos para as pessoas que moram naquele entorno. Então, aqui tem algumas fotos de várias atividades que acontecem, que já aconteceram lá no Centro Cultural Arte em Construção, né? Hoje a gente também consegue receber outros grupos da cidade que veem no Centro Cultural Arte em Construção um espaço para apresentarem a sua produção também. E isso é muito importante, porque a gente começa a
a quebrar essa lógica, né, de que o teatro de qualidade ele está no centro da cidade. A gente começa a também fazerem os grupos do centro se deslocarem para a cidade de Tiradentes, né, e talvez ampliarem a sua perspectiva mesmo em relação ao teatro, à produção, né, a estética, a linguagem. Então é um processo que ele é muito coletivizado, né? Eu não teria como não mostrar as outras pessoas assim, sabe, na minha apresentação, porque é isso. São todas essas pessoas juntas que conseguem fazer isso, né? Um coletivo sozinho não faz. Se a gente não tiver mesmo juntos, a gente não consegue produzir tudo isso. E eu acho que nesses anos de trabalho, a gente se articulou muito com as escolas da região, porque as escolas têm o público, né, que a gente quer dialogar. E nesse processo de diálogo com as escolas, nós conseguimos, para além de trabalhar com a juventude, também conseguir criar pontes para a relação com as professoras e com os professores. E isso fortaleceu a escola, mas também fortaleceu muito o nosso trabalho dentro da comunidade, né? Quando a família sabe que a gente está articulado com a escola, isso fortalece. E a própria juventude da escola que foi para dentro do centro cultural apresentou para a gente demandas assim. Então, há uns 4 anos assim ininterruptos que a gente faz formação com a juventude, sempre a gente faz uma apresentação no final, assim, né, tipo do ano. E recorrente, assim, alguns temas são muito recorrentes, assim, e que não eram recorrentes quando eu, por exemplo, comecei a fazer teatro em 2005, assim, né? Então, a gente vê como a juventude está ligada e apresenta demandas para a gente que são muito importantes nesse momento que a gente está vivendo. Então, todas as produções, as últimas produções de juventude no Centro Cultural têm a ver com racismo, com gênero, com violência doméstica. São muitos temas que a escola já conseguia perceber e, de alguma maneira, também, dentro do Centro Cultural Arte em Construção, a gente consegue transformar isso esteticamente numa obra. E isso é um processo muito importante, assim, até para o jovem conseguir minimamente se entender, se identificar com aquilo e pensar como ele mesmo vai pensar, inclusive, projetos futuros, assim, né, dentro dessas temáticas. Na cooperativa, esses temas também são muito relevantes agora, assim, né? Em 2015, quando a gente foi pensar, poxa, agora a gente realmente está dando um passo, né? A gente deixa oficialmente de ser jovem educando, assim, para pensar, poxa, nós vamos ter uma empresa, tem que ter estatuto, aquela coisa toda. Mas que modelo a gente quer exercer, assim, né? Porque mesmo dentro da arte, assim, a gente não está livre de reproduzir, né, os padrões, assim, né, do patriarcado, da heteronormatividade, da branquitude, né, da cisgeneridade. E aí, assim, ainda é um lugar de muito debate, de muita conversa e de muita reflexão. Quando a gente pensa em 2015 que a cooperativa de artistas deveria, sim, ser liderada, né, formalmente, inclusive, por mulheres, então a gente tem a Emily, que somos mulheres pretas, assim, e que estamos nesse momento, né, encabeçando, assim, formalmente a cooperativa, tem a ver também com uma decisão de não reprodução, assim, né, do que a gente sempre vê,
né? Inclusive dentro dos movimentos de cultura, dentro dos grupos de teatro, né? A gente não está livre, imune de reproduzir isso, assim. E aí são tentativas. A gente acerta e erra pra caramba, assim, né? Mas a gente entende que essa maneira coletiva é uma força, é uma potência que nós temos, inclusive para o que vem por aí, assim, né? Enquanto perspectiva. Acho que tem um lugar assim muito importante que esses 3 grupos são filhos de políticas públicas de um governo, né, que pensava a juventude, né? O Filhos da Dita participou da última Conferência Nacional de Juventude, por exemplo. Nós somos beneficiários diretos do programa Pontos de Cultura. Então, assim, a gente é filho desses anos mais progressistas que a gente viveu no país, né? E também por isso a cooperativa ela está estruturada hoje, né? E a gente está entendendo que agora, mais que nunca, a gente precisa estar junto para ver como que a gente vai passar pelo que vem por aí, né? Que já tem questões que sempre foram, né? O genocídio da população preta, o próprio lugar da gente está sempre subjugado, né? A cidade não reconhece esses 3 grupos como grupos de teatro profissionais. Isso tudo já rola, assim, mas agora a gente vem assim com uma onda de muita violência, de muito mais violência referendada, né? A gente não sabe muito ainda como que vai continuar existindo, né? Então, a gente sabe que é juntos, mas é isso. A gente tem uma diversidade dentro da cooperativa muito grande e, ao mesmo tempo, a gente sabe que a arte é esse lugar que nos une. O desafio é a gente entender como que a gente vai continuar caminhando juntas e juntos em Cidade Tiradentes e ocupando outros espaços também, porque isso é importante. A gente entendeu que a nossa raiz é lá, mas que a gente também pode alçar voos e entrar na universidade e vir fazer falas em espaços como esse, em fazer formação em outros lugares e se apresentar fora do bairro, assim.